Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam maravilhosamente bem. Prof tá retomando aí. Meu Deus, prof, você vive retomando. Pois é, eu tô na produção do cursinho e aí não consegui gravar vídeo para vocês, mas hoje eu vou gravar vários aí para ir disponibilizando, tá? O prof vai gravar aí hoje então sequestro e cárcere privado, tá? Um crime aí que sim, cai muito em prova. E é muito importante para já de cara vocês verem que o sequestro e o cárcere privado, ele é bem diferente da extorsão mediante sequestro. E que é muito confundida aí. Beleza, pessoal? Então aí, para quem não me conhece, sou a Prof. Jéssica, dá uma conferida aí no meu canal, tá? Se ainda não é inscrito aqui, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, né? Também curte aí, quanto mais curtidas aparecerem, mais vai aparecer que esse vídeo é relevante, para que outras pessoas também tenham acesso a esse material e possa aí ajudar essas pessoas que estão aí no caminho do estudo, da educação, né, que estão tentando aí compreender mais desse universo aí do direito penal e dos outros ramos do direito que a prof vai publicando aí. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Então, onde é que esse crime de sequestro e cárcere privado ele está previsto? Tá? Ele está previsto no artigo 148 do Código Penal. Vamos acompanhar comigo, pessoal? Se você ainda não tá com a lei aberta aí, abre o Código Penal, você vai ver lá que o artigo diz o seguinte: privar alguém da sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Só isso, prof? Só isso. E aí ele vai trazer, né, a sanção. Então, qual que é a sanção? É uma pena que vai ser de reclusão, que vai iniciar aí, né, no seu modo simples, de 1 a 3 anos. Então, prof, primeira coisa que você pode ver. Tá falando alguma coisa de dinheiro aí, de alguma remuneração? Não. O legislador não está trazendo nada. Ele simplesmente está dizendo que é crime você privar alguém da sua liberdade. Então, o que o legislador busca proteger aqui? Qual é o bem jurídico tutelado aqui? Gente, é a liberdade da pessoa. Aquele nosso direito constitucional de ir e vir, né? Eu tô em casa agora, se eu quiser eu posso pegar, eu vou no mercado, eu vou no bar, eu vou na minha vizinha, eu vou... Enfim, eu tenho esse direito constitucional de ir e vir. E aí vem alguém, uma terceira pessoa, e faz o quê? Retira esse meu direito, essa minha liberdade de ir, né? Permanecer em algum local ou de vir em algum local, né? Então, ir, vir e permanecer. Beleza? Prof, tem que ir passando aqui o material. Então, pessoal, o que a gente precisa falar aqui da conduta? Tá? O sequestro e o cárcere privado, ele consiste no quê, pessoal? Numa privação de liberdade, tá? Essa privação, ela pode ser total ou uma privação parcial, tá? Da liberdade de alguém. Nós temos aqui, o legislador traz dois meios. Ele traz o sequestro e ele traz o cárcere privado. E aí, o próprio legislador, ele não traz ali um conceito do que é o sequestro, do que é o cárcere privado. Então, o que a doutrina traz para diferenciar uma coisa da outra, tá? Sequestro, diria assim, então, a doutrina, que ele ocorre num local mais amplo, tá? Então, num local em que não há o confinamento, né, da vítima, tá? Porque, de certa forma, essa pessoa teria uma certa mobilidade. Esse é o conceito que a doutrina traz. Como assim certa mobilidade, professor? Vamos pensar o seguinte: eu sequestro uma pessoa, eu pego ela, retiro do lugar onde ela está e coloco ela numa ilha, então cercada por água, né? Numa ilha deserta. Eu disse, nossa, professor, vamos num sítio,
né? Nós temos aqui no Brasil várias regiões, vamos para regiões aí, para estados em que nós temos muita região de mata, tá? Então eu consigo cercar essa pessoa, tá? Num terreno amplo, né? Então nesse caso num sítio, e essa pessoa não tem mais o seu direito de ir e vir, porque ela tá limitada ali, naquele sítio, tá? Então ela não fica num confinamento pequeno, num espaço pequeno, ela fica num espaço maior, tá? E aí o cárcere privado propriamente falaria que seria uma espécie do sequestro. Então o sequestro meio que seria um gênero, que é retirar alguém do seu lugar, né, e privar a sua liberdade, mas ele não teria esse confinamento pequeno dentro de uma cela, dentro de um quarto. Você fica num espaço maior, num espaço amplo. Então você consegue circular naquele espaço, mas você não consegue ter acesso a um mundo externo. E aí o cárcere privado propriamente é um local fechado. Então a gente está falando realmente de uma clausura, trancar a pessoa dentro de um quarto, dentro de uma cela, deixar elas, né, realmente sem comunicação nenhuma, tá, com o mundo externo. Então, propriamente o que nós podemos dizer, tá, prof? Então, qual que é a diferença de sequestro e cárcere privado? É complicado, né? Porque o legislador não trouxe. Então, isso não vai cair em prova, na verdade é mais para vocês terem uma noção, tá? Sequestro é você basicamente retirar a pessoa de um local onde ela está, onde ela tem realmente essa liberdade, essa discricionalidade de ir, vir, voltar, permanecer, e ela perde isso, tá? E o cárcere privado, quando a gente fala em cárcere privado, a gente tá propriamente falando de um ambiente pequeno. Nossa, eu tirei aquela pessoa, mas você pode usar o termo, você pode usar o termo sequestro e cárcere privado, você usa ele como sinônimos, né? E o cárcere privado, ele traz esse caráter, parece de coisa pequena, de coisa sufocante, né? De coisa enclausurante. Essa sensação que a palavra cárcere privado ela traz. Pessoal, ele é um crime comum. Por que ele é um crime comum? Qualquer pessoa pode estar cometendo esse delito, tá? Então pode ser homem, pode ser mulher o autor desse crime, tá? Pode ser um adolescente, pode ser um adulto. Aí, claro, prof, adolescente comete crime. Ele vai cometer um ato análogo, né, ao crime, à infração penal de sequestro e cárcere privado, tá? Pessoal, uma outra coisa. Prof, e se, por exemplo, pessoal, mas aí, vamos para um exemplo mais claro. Em que situações que você vê que acontece muito esse crime? Violência doméstica, tá? Então o marido tranca a mulher, então a gente vê nitidamente que é um cárcere privado, tá? A mulher já está ali e ele simplesmente fecha ela, cerceia a liberdade dela, não deixa ela sair de casa. Então nós temos nitidamente um cárcere privado ali, a pessoa não consegue se desencarcerar, a pessoa não consegue sair. Você chega lá naquele local, recebe denúncias de vizinhos, né, que a mulher não tá saindo de dentro de casa e tudo mais, né, que ela estaria em cárcere privado. Você chega lá, ela não. Mas tá, mas tu não te trancou? Não, meu marido me tranca, mas ele disse que é pra minha própria segurança. E eu amo meu marido e pra mim tá tudo certo. Tá, mas você não tá vendo que você tá encarcerada? Não, pra mim tá tranquilo. Tá de boa, não vejo problema nenhum. O que eu quero dizer com isso? Se essa pessoa tá consentindo com a privação da liberdade dela, não tem crime, gente. A conduta é atípica. Meu Deus, prof, mas tipo, a gente tá vendo ali. Sim, só que neste caso, o delito em questão é basicamente, qual que é o bem jurídico? É restringir a liberdade da pessoa. Eu tô retirando o direito dela ir e vir. Esse direito dela ir e vir, que é o objeto, que é o bem jurídico em questão, essa vítima entende que tá tudo certo, que ela não tá sendo cerceada, que pra ela tá tudo bem. Ficar dentro de casa é normal, então ela tá consentindo com isso. Não está contra a vontade dela. É diferente de você chegar numa residência também, uma situação assim, e você chega lá e a mulher diz, ele me trancou aqui já faz 5 dias, ou faz 2 dias, faz 1 dia que eu tô aqui trancada, faz meio dia que eu tô aqui trancada, porque o legislador, ele não traz um tempo específico, tá? Ele não traz uma duração de tempo, tá? Então é muito subjetivo, tem que ser analisado na hora, tá? Muitas vezes um cárcere privado poderia durar 1 hora. Ele trancou ela, alguém viu ela chamando por ajuda e veio lá e buscou. Era um cárcere privado, ela estava, né, restringindo na sua liberdade de ir e vir. Já de antemão, a gente já fala que esse crime, ele é um crime
continuado, ele vai se consumando ao longo do tempo. Então, no período em que essa vítima aí ficar com essa liberdade dela privada, o crime vai se consumando, tá? Então, por exemplo, a gente pegou a pessoa ali, já faz 5 dias que ela tá ali na casa, flagrante delito, tá? Então, dá para prender o autor aí em flagrante, porque o crime vai se prolongando ao longo do tempo, tá? O que eu tava falando? Ah, ela disse, não, ele me trancou aqui, ou seja, eu tô contra a minha vontade trancada. Aí sim, nós temos o crime. Agora, se ela declarar que tá tudo certo, que ela consentiu com isso, que ele disse, ó, vou te trancar aqui porque você é só minha, eu tenho ciúmes de você, e ela, na visão dela, tá tudo bem. Claro que não tá tudo bem, né, gente? A gente tem uma violência psicológica aí, né? Ninguém em sua consciência gostaria de estar com a sua liberdade completamente cerceada, não sair de casa no belo do dia, não ter contato com as pessoas. Então, é nítido que essa pessoa está sofrendo uma violência psicológica quando ela entende que tá tudo bem numa situação assim, né? Agora, então, neste caso, a gente tem como fazer alguma coisa? Se não tiver uma violência aparente, física, como é que a gente consegue diagnosticar? É complicado, tá? Então, por isso que a conduta é atípica nesse caso que a prof citou. Beleza? Tá. Então, assim, o que nós podemos tirar também do conceito do sequestro e do cárcere privado? O sequestro, ele traz muito, a palavra traz movimento. Então, a gente poderia falar que o sequestro, ele é uma ação... é uma ação comissiva, tá? Então ele acontece por ação. Então você retira a pessoa de um local e leva ela para outro local. Então você está praticando uma ação para você sequestrar e manter ela privada da liberdade. Mas também pode ser cometida numa conduta omissiva. O que é omissiva? A vítima já está no local, que é, por exemplo, que eu falei aí o caso da violência doméstica, ela já mora ali na casa. E aí, numa conduta omissiva, eu não deixo essa pessoa sair. Então, esse é o meu ato. Eu tranco ela em casa, eu não deixo essa pessoa sair. Então, nesse caso, quando eu não deixo ela sair, é uma conduta omissiva, tá? Vamos lá. Prof, tem como eu cometer esse crime da forma culposa? Não. Vamos lá pro conceito. O que é dolo? O que é culpa? Né? Então, culpa é quando eu não tenho aquela vontade, eu não tenho a intenção, mas eu ajo como? Com uma negligência, com uma imprudência, com uma imperícia, que é quando eu não tenho qualificação adequada para isso. Tem como, gente? Não. E o legislador não traz isso, né? Lembre-se que eu disse, se o legislador quiser dizer, esse crime vai ter a sua forma culposa, ele vai trazer expressamente. Nesse caso, o legislador não traz nada. Então, o crime é doloso, tá? Somente então pode ser cometido com essa finalidade. O agente, ele tem a intenção, o dolo, a vontade, o ânimos de ir lá e privar a pessoa da sua liberdade. Beleza? Vamos lá. Quando então que se consuma? A prof já falou. Ele vai se consumando ao longo do tempo, tá? Então, enquanto essa pessoa estiver com a sua liberdade restringida, tá? Seja parcialmente ou totalmente, tá se consumando, beleza? E esse crime é de ação pública incondicionada, né? Então, a partir do momento que a polícia realmente vai lá e constata que existe, tá, esse crime, ela vai poder investigar, apurar o fato, sem precisar aí de um termo assinado de representação da vítima, por exemplo. Tá ok? Pessoal, o crime de sequestro e cárcere privado, ele traz a forma qualificada. Então, a gente viu a forma simples. O que é para a forma simples? É o que o artigo traz, o que o caput traz. O que o caput traz? Restringir, né, privar alguém da sua liberdade de locomoção, seu direito de ir e vir. Simples, é isso, tá? E aí, quando então que vai ser qualificado? Aí o que o legislador ele vai trazer? Ele vai trazer aí 5 hipóteses, tá? Em que neste caso a pena de reclusão ela não vai mais ser de 1 a 3. Ela vai ser de 2 a 5 anos. Então, a gente vai ver um aumento aí significativo da pena. E quando é que vai acontecer? Nós vamos ver que, na verdade, tudo se destina ou ao fim do por que eu tô sequestrando, tá? Eu tô mantendo essa vítima em cárcere, ou a característica interna da vítima. Então, vamos falar da... Pessoal, se a vítima, então, é o quê? Ascendente, descendente,
né? Ou vai ser cônjuge ou companheiro do autor, tá? Ou então ainda a vítima é maior de 60 anos. Quem que a gente está protegendo aqui? Ascendente. O que que é ascendente? Para cima. Então, eu tô falando de quem? Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, né? Ah, tá. Então, se eu tô falando de descendente, eu falo para baixo. Então, eu estou falando dos meus filhos, né? Dos meus netos, tá? Meu cônjuge, que acontece muito. Então, no caso de violência doméstica, eu estou falando da minha cônjuge, né? Se o autor for homem, ou então se o autor for mulher, então a gente tá falando do cônjuge, né? E do companheiro. O que é companheiro, gente? Quando não tá lá assinado no papel que tá casado, a pessoa se junta, né? Une as escovinhas de dente. Ou então quando a pessoa é idosa, né? Acima de 60 anos. Então, nós ainda temos uma outra causa que está no inciso 2º, que o crime vai ser então qualificado. Quando então que o sequestro e cárcere privado ainda vai ser qualificado? Se o crime ele for praticado mediante uma internação da vítima em uma casa de saúde ou hospital. Então, assim, eu quero sequestrar a minha mãe que é idosa, tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu mantenho ela privada da sua liberdade em uma clínica para idosos, tá? Ou numa clínica psiquiátrica, por exemplo, né? E aí, claro que nesses casos, vamos ter que ver o que aconteceu aí, né? Para essa pessoa ser colocada lá e ser mantida lá dentro. Principalmente quando é um órgão público que existe uma fiscalização maior, tá? Mas assim, é quando você realmente restringe, você não restringe na tua casa ou no local que você tem ou que você tem acesso. Não, é uma casa específica de saúde, de tratamento, tá? Quando a privação também durar mais de 15 dias. Então, gente, é tempo, né? 15 dias é bastante tempo. Então, se a privação, eu não faço nada com a pessoa, não agrido a pessoa, nada, mas eu mantenho ela mais de 15 dias com a sua liberdade privada. É qualificado também, tá? Temos uma outra hipótese aqui que tá falando, então, da qualidade da vítima, que é qual? Quando ela é criança ou adolescente. Então, menor de 18 anos de idade. Então, sequestrou uma pessoa, né? Manteve em cárcere privado uma criança ou um adolescente, também vai ser qualificado. E a última hipótese, então, trazida pelo legislador, que vai ser qualificado é quando o objetivo do autor em questão aqui, do autor ou da autora, é para fins libidinosos. O que são fins libidinosos, pessoal? Fins que tenham um cunho sexual. Então, eu estou sequestrando a vítima com a finalidade, por exemplo, de estuprar essa vítima, tá? Com a finalidade de expor essa vítima à prostituição. Fins libidinosos, tá ok? Vamos lá. Temos mais uma outra situação aqui de sequestro e cárcere privado, mas ele é trazido no parágrafo 2º. Qual é a situação? A gente está falando do resultado daí. Então, como um resultado, tá, desse sequestro, desse cárcere privado, se a vítima sofrer maus tratos durante esse sequestro, esse cárcere privado, ou então um grave sofrimento físico ou moral disso, né, puder ser constatado esse grave sofrimento, vamos supor, professor, um grave sofrimento psíquico, um grave sofrimento moral, a pessoa fica com síndrome do pânico, decorrência, né, de ter ficado com a sua restrição da sua liberdade ali. Então, é uma situação que, sim, a gente tem uma grave situação aí de um sofrimento moral, tá? Sofrimento físico intenso, manter a pessoa amarrada, né, manter a pessoa sem alimentação, né, sem as condições de higiene mínimas. Então, é diferente de você manter uma pessoa privada, por exemplo, dentro da sua casa, quando essa pessoa tem acesso a alimentos, a comida, né? Então, está sendo vítima de maus tratos, que gere, então, um sofrimento físico, um sofrimento moral, mas isso tudo grave, pessoal, tá? Então, vai ser uma pena de reclusão aí de 2 a 8 anos. Então, olha como a pena aí aumenta significativamente. Pessoal, encerramos então aqui o estudo dos crimes, né? Do crime de sequestro e cárcere privado previsto aí no 148 do Código Penal. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse crime aí, que é extremamente importante. E já de cara a gente não falou em nenhum momento em
pecúnia, em dinheiro. Então a gente está falando o quê? Em objetivo simplesmente de restringir a liberdade da pessoa. Tá, mas por que ele fez isso? Porque ele quis fazer e pronto. Ah, não, mas ele queria fazer isso com fins libidinosos. Nós não estamos falando de dinheiro. É fins, por exemplo, sexuais. Tá? Então, isso tem a ver com sequestro e cárcere privado. Quando nós falarmos de dinheiro, a gente vai falar de outro crime, que daí tá lá nos crimes contra o patrimônio. Aqui nós estamos em outro título. Você sabe qual é? Cita pra mim aí nos comentários. Vamos ver se você tá atento. Valeu? Um beijão, bons estudos!